Olá, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Seja muito bem-vindo a esse canal, um canal de bênção para a sua vida. Aqui tem a palavra de Deus pregada. Se você ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade, se inscreve, deixa seu like, deixa o seu pedido de oração, deixa o nome de alguém para que possamos estar orando por essas pessoas, deixa o seu comentário. Tenho certeza que aqui nesse canal, enquanto você permanecer nele, você estará sendo abençoado. Amém? Eu estava pensando, meditando, na verdade eu acordei hoje com uma palavra na minha cabeça. A palavra é promessa. E eu me peguei pensando muito sobre isso, até que Deus me deu uma palavra. E eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Gênesis capítulo 15, quando o Senhor chama Abraão, que estava ali desanimado, ele faz uma promessa. Diz assim a palavra do Senhor: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Aqui eu observo que o nome de Abraão ainda era Abrão. E o Senhor aparece a ele numa visão onde ele estava bem desanimado, porque ele era ser humano. E o ser humano é assim, não é todo dia que ele está feliz, alegre, contente. Vai ter dia que ele vai estar chateado, vai ter dia que ele vai estar triste, vai ter dia que ele vai estar cheio de fé, de esperança, vai ter dia que ele está mais desanimado. E eu costumo dizer, isso é coisa de gente, isso é coisa de ser humano. O que nos salva? O que nos salva é Deus. O que nos salva é a presença de Deus. O que nos preenche, o que muda a nossa mente, o que muda os nossos pensamentos, o que nos traz fé, esperança, o que muda a nosso pensamento constantemente é o Senhor Jesus, é a presença de Deus. É aquele dia que você acorda totalmente desanimado e o Senhor vem com uma palavra, o Senhor vem e fala com você como ele falou com Abraão. Abraão estava meio que desanimado ali e o Senhor fala para ele: Abraão, não tenha medo, não precisa você ter medo, eu sou o teu escudo e lhe darei uma recompensa, ou seja, não precisa você ter medo de nada, eu te protejo, eu sou teu protetor e eu vou te entregar uma bênção, eu vou te abençoar, olha isso. E aí Abraão responde: Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ou seja, Abraão, ele totalmente fora do que ia acontecer, ele pergunta para o Senhor: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Se o que eu mais quero eu não posso ter. Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer ao Senhor. Senhor, o que o Senhor vai me dar se o que eu mais quero eu não posso ter? Se o meu herdeiro vai ser o meu empregado? É muito forte, porque ele está dizendo para o Senhor que não tem. O que o Senhor vai me dar? Que vai preencher esse vazio, que vai ocupar esse espaço, que vai estar no lugar desse desejo, desse sonho que eu almejo. O Senhor estava ali se apresentando a Abraão. O Senhor estava mostrando para Abraão o poder dele, quem era ele, o que ele podia fazer. Isso mais uma vez, porque desde que o Senhor chamou Abraão, ele vinha fazendo isso. Abraão não tinha entendimento, não tinha ainda consciência do que Deus estava para fazer na vida dele, como você que está me assistindo agora. Você que está me assistindo agora, você não tem noção do que Deus ainda tem para fazer na sua vida. Você ainda não tem noção do que os céus têm preparado para você, para sua casa, para sua família, para sua história. Você está igual a Abraão, você está igual a Abraão. Abraão, o que o Senhor vai me dar se o que eu mais quero eu não posso ter? Olha só, ele não tinha noção do que Deus tinha chamado ele para acontecer, para fazer. Deus não chama ninguém à toa. Deus não escolhe ninguém em vão. Deus não escolhe ninguém para nada. Entenda uma coisa, se você é um escolhido de Deus, tem coisa grande para acontecer. É uma história extraordinária que está sendo escrita através da tua vida. E você não viveu absolutamente nada dessa história ainda. Pastora, já me aconteceu tanta coisa, tanta bênção. Eu te digo, você ainda está prestes a viver, a começar a viver o melhor de Deus. Foi isso que Deus colocou no meu coração hoje. Às vezes a gente se apega tanto ao passado, ao que já vivemos de bom,
ao que Deus já fez na tua vida, e Deus me acordou hoje dizendo, a tua história nem começou. O que eu tenho para fazer na tua vida ainda não está nem no começo. Foi quando Deus me trouxe essa palavra. Aí Abraão pergunta para Deus, mas o que o Senhor vai me dar se o que eu mais quero eu não posso ter? O meu herdeiro vai ser o meu empregado. Aí Deus diz para ele, eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora Abraão e disse, olhe para os céus, conte as estrelas se pode contá-las. E disse, assim será a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ou seja, o Senhor ali mostrou para Abraão que a história dele não tinha ainda nem começado. O Senhor chamou Abraão, mostrou as estrelas e disse, está vendo? Conta elas. Dá para você contar? Você consegue contar essas estrelas? Assim será a tua posteridade. E o mais importante é que a Bíblia diz que Abraão creu. E isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, na hora da justiça de Deus se manifestar na vida de Abraão, o que mais contribuiu, ou seja, a única coisa que tinha para contribuir era a fé, mas ela estava lá. E vai ter momentos na minha vida e na sua vida que a gente pode perder tudo, que tudo de ruim pode estar acontecendo, mas é necessário a gente manter a fé. Porque na hora da justiça de Deus se manifestar, na hora de acontecer o que Deus tem para fazer acontecer, é a nossa fé que vai contar, é a nossa fé que vai contribuir. Se a gente for olhar para a vida de Abraão, não tinha nada que lhe fosse a favor. Quando o Isaac veio, ele era idoso, a Sara era idosa, estéril, não tinha nada ao seu favor. Mas o que contribuiu? O que fechou ali a conta? Foi a fé. A fé dele foi o suficiente para resolver toda a situação. É isso que Deus requer de nós. Deus requer que, mesmo em meio a tantas lutas e adversidades, que tenhamos a fé, que mantenhamos a fé, que guardamos a fé, porque ela é que vai contar na hora da justiça de Deus se manifestar. E aí quando Deus fala para ele, olha para o céu, conta as estrelas, você consegue? Não, assim será a tua descendência. E ali ele creu na palavra, ali ele deu crédito na palavra. E aí, quando eu terminei de ler essa passagem, Deus pediu para me observar uma coisa. E eu guardei isso comigo e não esqueço. Eu observei que o nome dele ainda era Abrão, o nome dela ainda era Sarai. Então, a história deles ainda não tinha nem começado. Porque se você conhece a palavra, você entende que Deus mudou o nome deles. E muita coisa aconteceu. Mas uma coisa não deixou de acontecer, que foi a promessa ter se cumprido. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa e ela se cumpre. A palavra de Deus, ela não cai no chão. Inclusive, eu quero dizer a você que se você carrega grandes lutas, se a sua luta é muito grande, entenda, a sua vitória será muito maior. Às vezes você diz, Senhor, mas que luta, olha o tamanho dessa luta. Entenda, quando a vitória vir, você também vai dizer, meu Deus, olha o tamanho dessa bênção. Porque é assim, se a luta é grande, a vitória é maior. Você não sofre mais porque você é mais fraco, você não sofre mais porque você... Não, pelo contrário, é porque o que você carrega de Deus é grande. A tua história será linda, será extraordinária. O que Deus tem para você é maravilhoso. A minha oração é para que nós venhamos permanecer na fé. Permaneça na fé. Não abra mão da promessa de Deus na sua vida. Se você não é inscrito neste canal, peço, se inscreva. Porque constantemente eu estou orando pelos inscritos deste canal. Os inscritos do canal também é prioridade nas minhas orações. Tenho pedido a Deus, Senhor, eles se inscreveram porque eles viram ali um canal de pregação da palavra, um canal de fé. Então alcança eles aonde eles estiverem. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Eu não sei da luta, da adversidade, mas o Senhor sabe. E o Senhor tem promessa na vida de cada um. Você não está neste canal à toa, em vão. Você está neste canal porque você
é um escolhido do Senhor e nós viveremos coisas extraordinárias de Deus na nossa vida. Tua história ainda nem começou. Ah, pastora, mas eu tô fraco. Ah, pastora, mas eu já tô pensando em desistir. Ah, pastora, mas eu digo assim para você, você vai desistir? Você vai abrir mão de tudo que Deus tem para você? Responde aí. Você vai ter coragem de abrir mão de tudo que Deus tem para você, para sua casa, para sua família? Você vai abrir mão? A tua história ainda nem começou. Deus fará coisas extraordinárias na sua vida. Que Deus te abençoe, fica na fé e persevera na promessa. Se não é inscrito, se inscreve. Se essa palavra te abençoou, dá o seu like. Fica na fé.